Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Essa semana nosso tema, gatos, não é, Dr. Lucas? Dr. Exatamente. Lucas, endocrinologista. E hoje nós vamos falar das novidades em terapia para diabetes nos nossos animais. E a nossa modelo, a linda Hope. Gente, estou apaixonada por ela, porque ela é um doce. É um dengo, né, essa gata, maravilhosa. Nossa, muito gostosa. Mas, Dr. Lucas, o nosso tema hoje são os nossos animaizinhos, as novas tecnologias e a diabetes, né, gente? Tão comum entre nós humanos, também acometendo os nossos pets. Exatamente. E assim, a cada dia que passa, né, tem tantas novidades surgindo no mercado, tanto para humanos, e a gente sabe que muitas das coisas para os humanos a gente pode dar aquela puxadinha para os animais. Então, esse universo, né, da endocrinologia, se tratando da questão de diabetes, ele a cada dia tem uma novidade, uma surpresa para a gente. Principalmente para os gatinhos, né? Os tutores relatam que o tratamento de diabetes muitas vezes é muito difícil, principalmente com os injetáveis, não é? Porque o cãozinho, por mais que ele não goste, ele é um pouquinho mais maleável. Agora, os gatos, quando não quer, é mais difícil, não é? Exatamente. Então, assim, isso daí a gente tem que falar até um pouquinho da questão histórica, né? Porque os cães, eles foram domesticados há muito mais tempo do que os gatos, por exemplo. E por isso, né, os gatos, eles não têm muito aquela situação, a gente não tem tanto aquele controle, aquele domínio que a gente tem, assim, por exemplo, pelos cães, né? E eles têm o temperamento deles, o jeito deles, a personalidade totalmente deles. Então, tem gatos que deixam fazer praticamente tudo. Tem gatos que não querem deixar que a gente faça absolutamente nada, que nem a Hope. A Hope deu vontade, viu uma coisinha lá, ela quer pular, quer descer, né? Ela Quer viu um vasculhar, ó, mosquito, agora quer gente. Ela já carinho. quer um mosquito, ela Agora, já quer ver o que agora é. quer carinho, né? Então, tem todas essas variabilidades assim da espécie felina. E os responsáveis também pela situação dos felinos, né? Eles muitas vezes também ficam assim meio, e agora? Meu gatinho tá com diabetes, o que eu tenho que fazer? E será que meu gatinho tem risco em ter diabetes? Então essas são algumas perguntas que fazem. E essa criança linda que é a Hope, ela está aqui de exemplo porque ela é uma forte candidata, né, a gente pensar que um dia ela pode vir a ter diabetes. Porque ela Né? está um pouquinho Por acima do conta peso, né? da questão, exatamente, da questão acima do peso, dos fatores de resistência à insulina. E lembrando que se a gente for comparar, por exemplo, o diabetes dos pets com o diabetes humano, os gatinhos é como se fosse aquele diabetes tipo 2 nos humanos. Então, é algo, na verdade, nos gatos tem uma deposição nesse pâncreas, né, de uma substância e acaba inutilizando, a grosso modo explicando para vocês, a parte da produção de insulina. Então, cada vez a produção de insulina vai ficando menor, vai tendo cada vez mais resistência por conta dessa situaçãozinha também dessa obesidade, e com isso acaba faltando insulina para os receptores. E aí, quando falta insulina para os receptores, a gente começa a ter o aumento da glicemia e os sinais clínicos, que é urinar muito, beber água, né? A gente tem nos gatos também os rechonchudinhos, bonitinhos aqui, acabam perdendo peso. Então, um gato que, por exemplo, não a Hope, mas tem gato que pesa 12 quilos, 14, que aí o dono vai e fala, olha, meu gato pesava 12, agora está pesando 6 quilos. Alguma coisa aconteceu. Uma perda muito É repentina de peso, é isso? Exatamente. E assim, os donos de gatos, eles têm sim que ficar extremamente atentos com as manifestações clínicas, porque com elas a gente pode estar investigando várias outras coisas. E a gente tem até um desenho, né, Dai, que é do Garfield, né, aquele gatinho que come lasanha,
né? Aquele Ai, que gatinho delícia. fofinho, aquela coisa maravilhosa. Então eu não vou negar, a gente que não, ó, em off total aqui, né? A gente fala gato gordinho é a coisa mais gostosa do mundo de Nossa, e apertar, não de é? mexer, Olha mas essa roupa, que mas a gente tem que delícia. pensar na questão de ser saudável, né? Então, infelizmente, tanto nos humanos quanto nos animais, a gente sabe que a obesidade ela não é algo bom. Então, existe a possibilidade, por exemplo, da gente evitar que o nosso gato tenha diabetes? Existe. Se a gente fizer atividade física com gato, que não é fácil, se a gente moderar na parte de alimentação, fazer uma dieta, que isso cada vez mais está sendo discutido e avançando, a gente tem como até prevenir que o gato manifeste o diabetes. Gente, esses bichinhos são irresistíveis. Como vocês podem ver aqui na Dog Saúde, é assim, os animais fazem parte da família. Então, assim, os tios não aguentam passar por aqui Ah, sem dar um chamego, né? não tem como, né? A gente teve que dar essa pausa aí porque ela viu a Cristina, ela adora, a doutora Cristina adora todos nós, então. E outra, a gente faz veterinária primeiro porque a gente ama Os animais. demais da conta esses bichinhos, Ai, né? mas eu tô apaixonada por ela. Olha que delícia. Ela é. Ai, que gato Boa, gostoso. ela é boazinha, companheira, tá em todo lugarzinho aqui com a gente, nossa mascote. E é a Hope. E aí, Você quer gente, descer, um criança? outro detalhe também falando, aproveitando e falando para vocês, né, é que os gatos, eles podem ter remissão do diabetes. Então, o gato que tem diabetes, ele pode deixar de ter diabetes. E hoje em dia, com as tecnologias, a gente tem obtido muito mais sucesso nisso que a gente chama de remissão do diabetes. Mas aí um fator importantíssimo nesse tratamento e, sobretudo, na remissão são os tutores, não é, doutor Lucas? Os responsáveis, né, pelos pets, eles, na verdade, passam a maior parte do tempo com eles. E o jeito e a maneira de como lidar com eles na verdade, é a situação que vai fazer com que a gente tenha maior ou menor chance do sucesso da remissão do diabetes. Olha só. Porque é um conjunto. Eu falo, Dai, que o tratamento, né, do diabetes, a manutenção do diabetes, ela depende assim de 3 fatores. Primeiro fator, dos responsáveis. Segundo, do médico veterinário, que faz todo o acompanhamento. E, em terceiro ponto, esses felinos maravilhosos, porque eles também não são fáceis. Então, gatinho que fica, por exemplo, em jejum, começa a gritar, quer morder o pé do responsável. Então, é um pouco mais difícil, né, o estímulo no exercício para eles. Então, a gente tem que criar várias coisas no ambiente para estar ajudando o gatinho a diminuir a resistência insulínica. E aí, o que significa isso? Que a gente tem que fazer eles perderem um pouquinho mais de peso. Então, gente, comparando, por exemplo, com antigamente, que eu já até comentei, né, que era muito difícil a situação e a gente tinha poucos estudos, a gente tinha poucas opções, e agora com as novas coisas, com os novos remédios, com as novas insulinas, com os novos manejos que estão também acontecendo com os humanos, que a gente vê cada congresso, cada TTD que a gente tem nos humanos, cada congresso da American Diabetes Association, a gente vê cada novidade e a maioria dessas novidades a gente consegue sim empregar na veterinária. Eu li um estudo sobre, por exemplo, a insulina nos animais, né? Infelizmente, os animaizinhos que têm diabetes precisam de aplicações, às vezes até mesmo diárias de injeções. Uhum. Para os cães já é um desafio. Agora, para os gatos, o desafio é dobrado, não é? E um desses estudos que eu li falava sobre 2 pontos. Primeiro, um medicamento oral, que você diminui, inclusive, a frequência que é necessário. Uhum. E um segundo, que é um chip que você coloca, que facilita o monitoramento também da insulina, né? Dos níveis de insulina. Isso já está pronto para uso? Olha, Day, adorei o que você comentou. Inclusive, né, esse chip foi apresentado no último ATTD, né, do Congresso dos Humanos, né, que é um chip que dura praticamente 1 ano que ele fica intradérmico, né, atualmente tem que fazer uma microincisão, né, inserir esse chip e ele dura praticamente o ano todo, né, mensurando a questão da glicemia.
Isso para os tutores. Só que isso para os responsáveis, né? Para os donos, para os humanos que têm diabetes. Então, Ai. assim, antes da gente comentar sobre essas últimas novidades, a gente tem que lembrar que, na verdade, vamos colocar assim, há uns 4 anos está sendo mais utilizado os sensores nos animais, né? Que parece uma moedinha, do tamanho de uma moedinha de R$1. Então, você tira o pelo no animalzinho e coloca o sensor. Esse sensor, ele vai ver a glicemia, na verdade, do líquido intersticial. Então, não é do sangue, é do líquido que fica dentre as células. E o próprio aparelho, ele faz uma conta para aparecer a glicose que está no sangue. Então, isso é um algoritmo do aparelhinho dos sensores. Então, funciona tanto para humanos e para os animais também funciona muito bem. Só que a gente tem que saber o momento certo de colocar. Então, o paciente, né, ele tem que estar minimamente já estável na questão do controle glicêmico. No início, quando está oscilando muito, os sensores eles vão dar muitas variações e eles não vão ficar muito, como eu posso dizer para vocês, acurados. E lembrando que o sensor ele nunca vai substituir o glicosímetro, nem para humanos, nem para os animais. Então, ele serve para quê? Para a gente ver praticamente 24 horas como está a glicose dos animais e se tiver alguma alteração em algum horário XYZ que a gente está vendo, bora fazer uma glicose. Então isso diminui, ao invés da gente fazer... no chão, porque eu acho que ela quer descer. Então ao invés da gente Vamos fazer... descer? Não, deixa eu descer ela aqui. Desce. Mas, doutor, qual a diferença entre essas duas técnicas? Então, na verdade, assim, como eu estava falando, a parte dos sensores, né, vai diminuir muito a questão da gente fazer as aferições glicêmicas. Então, ao invés da gente fazer, muitas vezes, 6 aferições durante o dia para ajuste, a gente pode fazer nos momentos pontuais da tendência do sensor. E graças ao sensor e graças a essas novas tecnologias, a gente está tendo uma acurácia do tratamento, uma condução do tratamento muito melhor, podendo ter menos medo de hipoglicemias. E quando a gente tem menos medo de hipoglicemia, a gente consegue deixar a questão da glicemia um pouco mais estável e isso vai fazer com que a gente tenha maior taxa de sucesso para a remissão da parte do diabetes. Mas espera aí, doutor, vamos lá, vamos traduzir aqui para nós tutores, né? Nós temos os sensores e nós temos os chips. Certo. Então vamos lá, o sensor, ele mede de uma certa forma essa glicose, o animalzinho tem que estar estável, né, com a glicemia já estabilizada, mas aí o que acontece com esse sensor? Ele indica o quê e o que eu, como tutor, tenho que fazer? Na verdade, assim, a parte da educação do diabetes, ela faz parte de todo atendimento clínico que eu realizo. Então, o meu objetivo do atendimento é poder ensinar você, responsável do animalzinho, entender sobre o diabetes e até conseguir ter algumas condutas a respeito do tratamento e saber observar certas coisas para trazer para mim, para a gente, na verdade, conseguir, fica passando no nosso pezinho, coisa mais linda, né? Para a gente conseguir, na verdade, melhoria do atendimento, qualidade da vida do animal, dentre outras coisas. E assim, a parte do sensor e a parte da questão desse chip que está sendo, né, tá no alto agora da parte da medicina humana, que está vindo, lógico, vai chegar logo para os animais e é muito mais fácil, porque tem gato que não deixa fazer a glicemia. Então, assim, o que eles veem é um cálculo que tem neles que estima a glicose no momento atual que está. Ou seja, ele é ligado num aplicativo? Ele é ligado num sensor, é um sensor que passa, vai fazer essa leitura e aí vai transmitir para o celular, para o aplicativo e etc. E o que acontece, gente? A diferença do sensor para esse chip que a Dai está comentando aqui com a gente, na verdade é quase a mesma coisa. Só que a diferença é que ele vai ficar intradérmico, ele vai ter uma durabilidade de 1 ano, então não precisa que nem os sensores que a gente tem hoje em dia, duram 15 dias. Esse aí vai durar 1 ano, então você coloca uma vez, ele vai durar 1 ano. Puxa vida, né? Que boa notícia, né? O Dr. Lucas fala com propriedade porque ele é diabético, né, Dr. Lucas? Eu tenho diabetes desde os 8 anos, para quem não conhece, né? Sou atual vice-presidente da Associação Diabetes Brasil, que é a maior associação de humanos com diabetes da América Latina. Então a gente tem aí uma representatividade de mais de 2 milhões de pessoas.
e tenho contato com grandes médicos, com grandes profissionais a respeito da área do diabetes. Então eu tenho essa conexão e esse contato com as novas tecnologias, graças a essa equipe, e isso eu trago, né? Então eu fico também sempre disponível para todos vocês. Pode enviar e-mail, podem enviar perguntas, viu, gente? Que eu faço questão de responder isso com amor. Olha só, gente, o Dr. Lucas atende aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde. Ele é aberto 24 horas, veterinários de plantão, possuem os exames tanto laboratoriais como de imagem, são feitos aqui no local e agora também tomografia computadorizada de última geração, não é mesmo? Vamos conferir o comercial? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada dentro da Petland, no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Estamos de volta. Bom, gente, essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde é fantástica. Eu sou apaixonada por ela, porque traz muito conforto para nós tutores, não é? E dá muita segurança para os nossos animaizinhos. E o Dr. Lucas faz parte aqui dos especialistas. Então, querendo marcar uma consulta, agende aqui o telefone e venha para cá. Agora, Dr. Lucas, esse assunto da diabetes é um assunto bastante interessante, porque assim, a gente percebe que quando o animalzinho está doente, o tutor tem que fazer parte desse tratamento, não é? Se não for a peça principal. E como a gente estava colocando já no primeiro bloco, é possível entrar em remissão da doença. Então, assim, diabetes hoje, você pode conviver com ela tendo qualidade de vida, tanto nós humanos como os nossos pets. E tudo isso depende muito da forma com que nós tratamos, ou melhor, encaramos essa doença. Nos nossos pets, como a gente estava falando, né, muitas vezes essas medições diárias e também as injeções, que em alguns casos são necessárias, é que fazem toda a diferença e essas se tornam uma grande preocupação para os tutores, principalmente para os nossos gatinhos. Então, essas novas tecnologias que vêm por aí realmente são algo que a gente está aqui torcendo para que esteja logo aqui no mercado conosco, não é? Com certeza, e aproveitando o gancho do que você falou, tem algumas coisas que assim, que acontecem mesmo. Tem pessoas que falam, eu nunca imaginei que eu faria uma injeção, porque eu morro de medo de injeção. E porque o bichinho, o filhinho dela ali tá com diabetes, supera isso, aplica, né? Então, gente, isso demonstra, na verdade, que todos nós temos a capacidade de poder cuidar dessas criações, né? E além disso, o tratamento do diabetes, ele é extremamente individualizado. Então depende muito da vida da pessoa. Tem pessoa que não consegue mesmo, trabalha o dia inteiro fora. E aí a gente tem que criar um jeito de transformar esse tratamento melhor para aquele X, Y, Z responsável. Olha aí, gente, mais um ponto daqui da consulta com o Dr. Lucas. O tratamento acaba sendo personalizado. Ele vai avaliar o seu pet e também o tutor, não é? Exatamente, que é importantíssimo. Para ter um tratamento adequado à rotina da casa. É importantíssimo.
E além disso, muitas vezes as pessoas, quando eu fui recém-diagnosticado, que a gente falou que já contamos, né, que eu tenho diabetes, fiquei sem médico, fiquei sem orientação nenhuma. Minha mãe ficou num desespero que ela só chorava, né? Então ela ficou muito mal. E é por isso que eu tento, né, da melhor maneira possível, ajudar essas pessoas. Então, no começo, eu acabo, sim, passando até o meu número pessoal para as pessoas, para conduzir por 15 dias, fazendo uma reuniãozinha de 10, 5 minutos à noite, para tirar essas dúvidas emergenciais, porque vão acontecer, gente. Só não vai acontecer dúvida com quem não tem pet que tem diabetes. E aí a gente vai conseguir construir, né, um trabalho melhor pro animalzinho, para ele viver melhor, para ele ter qualidade de vida. Porque E pro responsável se sentir bem. É isso mesmo, gente. E olha, com um tratamento adequado, muitas vezes pode até entrar em remissão. Exato. Que é uma ótima notícia. Exato. Agora, para quem nós tutores, né, estamos em casa, ela tá passeando por aqui, é uma graça mesmo. Quais são os principais sintomas que a gente tem que ficar alerta? Por exemplo, eu tenho um gatinho em casa ou até mesmo um cãozinho. Muita gente fala no do ditado popular, né? O meu cachorro fez xixi, se a formiga foi lá é diabetes. Isso funciona, doutor? Não é 100% essa questão, né, da formiga na urina e etc, mas ajuda muito. Muitos vêm com esse relato. Então a formiga ela vai procurar alguma coisa para se alimentar. Doce. E a questão do docinho ali, do açuquinha, né, sempre é muito bem-vinda. Às vezes tem uma proteína em excesso, então não é certeza que se tiver ali vai ter diabetes. Mas é um indicativo. É um indicativo. A gente pode, então, são várias coisas, como até já mencionei para vocês. Então, na questão dos felinos, o gato é obeso? O gato está procurando várias vezes a caixinha de areia? O gatinho está fazendo xixi fora da caixinha de areia, dormindo, ou na sua cama, ou em outro lugar? O pote de água está secando? O gatinho começou a perder peso? Ele está um pouquinho mais letárgico do que ele era? Então, são tudo questões que a gente tem que ter e aprender a observar nossos pets. Né? E fazendo um ganchinho, para não só falar de gatos, falando de cães, mesma coisa, só que o cão, ele seca, ele perde peso muito rápido, ele fica fraquinho muito rápido, ele bebe litros de água e urina litros também. Então, quando vocês evidenciarem qualquer tipo de alterações dessa que eu mencionei, não deixe para depois não. Corra no veterinário, peça para fazer um exame de sangue, para fazer uma glicemia, tá bom? Porque isso pode ajudar seu pet a viver muito mais. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, gente, com prevenção. Então, por isso que o veterinário clínico geral também tem que ensinar vocês a olharem, né, a ter um olhar mais clínico para promover e também fazer uma rotina. Olha, gente, vai fazer a vacininha, depois de X tempo, vamos fazer um exame de sangue para ver como que tá. Depois de Y tempo, vamos fazer um ultrassom. E aí a gente consegue, olha só, é essa gratidão que a gente recebe. Os animaizinhos vindo, fazendo carinho na gente, não tem coisa melhor. Agora, gente, um outro mito, né? Meu cãozinho, meu animalzinho bebe bastante água. Ele é saudável. Isso pode não ser verdade, não é, doutor? Exatamente. Então, é um dos sintomas que a gente tem que ficar atento à diabetes. O aumento da ingesta de água, ele às vezes pode ser tão sutil que o responsável ele pode pensar que é o normal. Por causa dos dias quentes, né? E na verdade não é o normal. Então, mais uma vez eu friso, gente, procurem um colega médico veterinário, procure aqui o Hospital Dog Saúde, tá bom? Vamos fazer exame, vamos cuidar desses bichinhos, porque a gente quer que eles vivam muito e bem, que isso é o principal. Vem cá que eu vou descer você, vem. Ai, meu Deus, que criança. Ela não sabe o que quer, né? Ela não sabe, ela tá no chão, desce, ela sobe, desce, ela tá desce. aqui, ela quer subir. Então, Dr. Lucas, esse é um ponto muito importante, gente. Os gatinhos, quando vêm para uma consulta, principalmente num lugar muitas vezes que eles não conhecem, essa parte emocional pode interferir no resultado. Por isso é importante um especialista para fazer essa avaliação conjunta. Dr. Lucas, muito obrigada por conversar conosco. Quer deixar algum recado para o nosso pessoal de casa? Eu que agradeço mais uma vez todos vocês. É um prazer poder levar conhecimento para o pessoal de casa. Qualquer dúvida, mandem aqui para o número da tela
tá bom? Que eu vou ter o prazer de responder vocês, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Dai. Doutor Lucas, obrigada a vocês aí de casa. Espero que tenham gostado do programa de hoje, de conhecer a nossa linda Hope, que está passeando aqui nas nossas pernas, gente, fazendo a nossa gravação ainda mais gostosa, não é mesmo? E tendo alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.